penso que agora o peso é dado em como ensinar dentro de uma ambiência humana, dentro das relações humanas que se estabelecem. Relações humanas que se estabelecem dentro das quatro paredes, mas que são também consequência do que está lá fora, de uma família, de uma sociedade, de uma comunidade, que estabelece valores, que estabelece parâmetros. E então as crianças, os jovens, os adolescentes chegam à escola e encontram outras formas possíveis de comportamento, que são permitidas do lado de fora, mas que não são permitidas dentro da escola. Mas por que é preciso pensar que, apesar das diferenças, o ambiente da escola deve ser imposto a quem lá se encontra? Que peso? Imposto. Não falei de forma violenta, mas de uma forma impositiva. Alguns regramentos mínimos devem ser colocados, explicados e trabalhados, e talvez não negociáveis. Elementos sociais como urbanidade, gentileza, espírito cooperativado, espírito de cooperação, espírito de cooperativa, uma cooperativa aprendente. São princípios que devem ser, entendo, princípios com fundamentos éticos, devem ser estabelecidos e trabalhados com essas crianças até a sua adolescência. E por que devem ser estabelecidos e trabalhados? Porque são fundamentais para o desenvolvimento da personalidade humana sadia. Portanto, ficará mais fácil trabalhar os conteúdos acadêmicos quando as crianças, junto com, através deles, aprendem a trabalhar aceitando limites mínimos de convivência. Mas como estabelecer esses limites mínimos de convivência? Creio que um valor deve ser dado especial peso. Este valor é simplesmente a importância do outro. Tanto nas reuniões pedagógicas com os pais, tanto quanto em sala de aula, sempre salientar a importância do outro. Nós aprendemos com o outro, aprendemos matemática, português, filosofia, sociologia, aprendemos a ser gente, a ser politicamente saudável, reconhecendo a importância do outro. Fico imaginando que algum colega estará pensando, mas professor, numa reunião pedagógica, há pais que não comungarão deste ideal, e por mais que falemos em sala de aula, eles não cooperarão. Pois bem, concordo, mas não justifica ao professor ou à comunidade acadêmica desistir desses valores porque determinados indivíduos não cooperarão, não compreenderão e não se modificarão. É preciso que o valor do reconhecimento do outro, da questão da cooperativa aprendente, seja sim trabalhado, insistido, e que seja entendido como padrão mínimo de comportamento. Reconhecer o outro, reconhecer a dignidade do outro, a importância do respeito pelo outro, respeito pelas falhas do outro, respeito
pelas ignorâncias alheias, pelas deficiências do outro, e aqui não me refiro a nenhuma deficiência em especial, física, psicológica, de conhecimento, deficiência um pouquinho na matemática, um pouco aqui, um pouco ali, todos nós somos de alguma forma deficientes. Pesada, palavra pesada, mas prefiro mantê-la. Portanto, há um fundamento psicológico e sociológico que deve sustentar esta sala de aula. O resto virá sim por consequência. As pessoas, os alunos, aprenderão melhor. O professor aprenderá melhor no ambiente de cooperação. Lembro-me aqui, passou agora na minha cabeça, o profeta Gentileza. Já disse isso num vídeo muito antigo. Profeta Gentileza, que era simplesmente um cidadão que andava pelas ruas de São Paulo ensinando as pessoas a dizerem bom dia, com licença, obrigado. Mas não apenas para ser agradável, também para ser agradável, mas não só para isso. Era uma maneira de reconhecer a importância soberana do outro, a importância inquestionável do outro. Não há como excluir o outro. O professor é o outro para o aluno e o aluno é o outro para o professor. Um outro que é em muito semelhante. O aluno é semelhante ao professor, porque o professor já foi aluno, já foi jovem. O professor ainda é aluno na sua pós-graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, ou ainda é aluno na arte de aprender a dar aula. E quando eu falo em respeito, em visão cooperativada, eu quero dizer que será uma luta contra a competitividade, contra um egocentrismo, contra uma visão focada em resultados visíveis em notas. Foco na humanidade do humano, para que a disciplina aconteça de uma maneira mais tranquila. Tive a alegria de conviver, de trabalhar como psicopedagogo, especialista em adolescentes, com sujeitos ditos indisciplinados. E de fato o eram. Dificuldade de cumprir regras, dificuldade de hábito de estudo, dificuldade em regular a sua fala nos padrões mínimos de civilidade. E esses indivíduos, na grande maioria das vezes, eles agiam assim, por não acreditarem que era possível mais agir diferente. Eles agiam assim porque eles se sentiam diferenciados e, portanto, valorizados quanto pior eles eram. Porque como eles não tinham condições de ter a nota numérica, a nota acadêmica, e não eram chamados pelo nome elogiosamente, eles se faziam evidentes, visíveis e perceptíveis pelo comportamento disruptivo. E cada um, a seu modo, explicava as suas mazelas. Mas, em resumo, adolescentes que já tinham uma história de frases acusatórias e frases acusatórias embasadas na competitividade, em que diziam: tu deveria estudar mais porque fulano estuda, deveria ser melhor porque notas assim assados são melhores do que essa. Ah, mas não há espaço para todo mundo, portanto só os melhores, e melhores são aqueles que têm melhores notas. Porque numa sociedade
tão competitiva como a nossa, os melhores são invejados porque não há espaço para todos. Veja que toda esta conversa leva-se em consideração e como verdadeiro que não há espaço para todos. Na sala de aula só há espaço para os disciplinados. Na sala de aula só há espaço para aqueles que têm rendimento acadêmico. Na sala de aula só há espaço para aqueles que na competitividade ficam entre os melhores. Desde o esporte às mais variadas disciplinas. Sem falar nas competições internas que brincando são competições internas nas escolas. E muitas vezes os professores creem nisso. Não estou dizendo que é possível uma escola que não se preocupe com o seu entorno, com a sua realidade de uma sociedade competitiva. Mas é preciso que, primeiro, se respeite a pessoa, se respeite as relações, se respeite uma vontade de sociedade cooperativada. E, portanto, se competirá o aluno consigo mesmo primeiro. O que eu devo fazer para eu ser uma pessoa melhor? E junto levar o meu colega para esse espaço de pessoa melhor. E não ser melhor aparecendo mais, aparentando mais, lucrando mais com a nota, onde eu posso, inclusive, colar, olhar para o lado, porque o que importa é o lucro da nota e não aquilo que me faz pessoa, que é o conhecimento. Portanto, é preciso voltarmos a pensar numa sala de aula humanizante, humanizada, cooperativada, mas sem esquecer que a competição nunca está com o outro. A competição está com cada um de nós. O outro nunca é um empecilho. O outro deve ser visto como um auxiliar para o meu crescimento. O aluno é meu companheiro, é meu parceiro, meu colega também é. Meu colega de sala de aula, meu colega professor. É preciso que desde pequenininho até os grandes, o pensamento seja esse. Sei das dificuldades, sei inclusive das impossibilidades. Muitos não conseguirão compreender sequer a proposta. Sequer a proposta de uma sociedade cooperativada, aprendente. Nem a proposta vão entender. E passarão uma vida sem entender. Mas eu, professor, que entendi, é a minha missão, lutar por isso. Uma escola cooperativada, humanizada, socializada, é uma escola que se tornará forte. É uma escola que, partindo, como eu disse antes, de um mínimo imposto de civilidade, de eticidade, de cordialidade, é uma escola que se valorizará muito e o que for crítico vai bater com menos força quando nós formos conscientes e fortes e insistirmos nesses princípios que eu tenho colocado. Um abraço e até a próxima.